A história sobre Jesus nos conta que ele morreu crucificado por ordem do então prefeito romano na Judéia, Pôncio Pilatos. Durante a jornada até o seu Calvário, aconteceu uma série de episódios que ficou conhecida como Paixão, ou Paixão de Cristo, como diz no famoso filme. A crucificação de Cristo foi tão marcante para a história do cristianismo que a cruz se tornou símbolo das religiões que pregam os ensinamentos de Jesus. Mas o que aconteceu com a cruz em que Jesus morreu? E os pregos que perfuraram o corpo de Cristo? O que aconteceu com eles? Existe a chance de Jesus, na verdade, não ter sido crucificado? Quais as evidências? São perguntas um tanto complexas, então vamos com calma, que eu vou tentar esclarecer algumas coisas para vocês. Vamos lá. As execuções públicas têm uma longa história, desde decapitações e enforcamentos até empalamentos. Um elemento central dessas execuções era humilhar o criminoso como um exemplo para os outros indivíduos presentes, muitas vezes exibindo também os restos mortais. A crucificação foi inventada e usada por muitos grupos de pessoas, mas só foi aperfeiçoada pelos romanos como a execução final por tortura. O registro histórico mais antigo da crucificação data de 519 a.C., quando o rei Dário I da Pérsia crucificou 3.000 dos seus inimigos políticos na Babilônia. Antes dos persas, os assírios eram conhecidos por empalar as pessoas. Os gregos e cartagineses mais tarde também usaram a crucificação. Após a dissolução do Império de Alexandre o Grande, Antíoco IV Epifânio crucificou os judeus, que se recusaram a aceitar a helenização. Como eu disse, a crucificação tinha como objetivo infligir o máximo de vergonha e tortura à vítima, que geralmente eram criminosos. No caso das crucificações romanas, elas eram realizadas em público para que todos que vissem o horror fossem impedidos de, digamos assim, atravessar o caminho do governo romano. Para você ter uma ideia, a crucificação era algo tão terrível que só os piores criminosos eram castigados com essa punição. O processo de crucificação que aconteceu com Jesus acontecia da seguinte forma. Primeiro, a vítima era severamente açoitada ou espancada, criando terríveis feridas pelo corpo. Depois, ela tinha que carregar a cruz até o local da crucificação. Além de doloroso, isso era extremamente vergonhoso, pois a pessoa era obrigada a carregar o instrumento de sua própria tortura e morte. Podemos dizer que era como se ela estivesse cavando sua própria sepultura. No local da crucificação, a vítima era humilhada novamente, sendo despida. Depois, ela era obrigada a esticar os braços na trave para serem perfurados por pregos. E é aí que existe um grande debate. Afinal, esses pregos eram cravados na palma das mãos ou no pulso. Os pregos tinham entre 18 a 25 centímetros de comprimento e eram feitos de ferro pesado com bordas quadradas bem rústicas. O centurião, um chefe que estava no alto da hierarquia militar romana, primeiro cravava os pregos em pequenos discos de madeira para ajudar a mantê-los no lugar. Depois, os guardas romanos martelavam um prego de cada lado, seguido do terceiro nos pés da vítima. Apesar de muita gente acreditar que os pregos eram pregados nas mãos, historicamente é acreditado que, na verdade, eles eram pregados nos pulsos. Vale lembrar que esses pregos precisavam ser fortes o suficiente para sustentar o peso de um homem adulto. Então, muitos historiadores acreditam que as palmas das mãos poderiam rasgar por não suportar o peso do corpo. Por isso, os pregos eram atravessados no pulso.
Obviamente, eles não eram pregados de qualquer jeito, até porque cravar pregos no pulso da pessoa poderia fazer com que ela sangrasse e morresse rapidamente. E definitivamente não era isso que os romanos queriam. O centurião tinha que ser um especialista e saber exatamente o que estava fazendo. Cravar pregos nos pulsos exigia precisão, perfurando entre os ossos, perto do pulso, mas sem cortar as artérias. Como eu disse, um erro mínimo podia fazer a pessoa sangrar até a morte. E para os romanos isso seria rápido demais, já que eles desejavam uma execução lenta. Uma vez pregado na cruz, Jesus teria sido levantado, finalmente estava crucificado. Os ombros de Cristo foram deslocados e, para respirar, ele precisava empurrar as pernas para cima para obter ar nos pulmões, o que exigia esforço contínuo e causava fortes dores. Os braços eram esticados para causar câimbras e paralisia nos músculos do peito, impossibilitando a respiração. Para respirar, a vítima tinha de fazer força para cima com os pés. Além de suportar a dor causada pelos pregos, as costas esfoladas da vítima se esfregavam contra a áspera viga da cruz. Depois de respirar e aliviar um pouco a dor nos pés, a vítima começava a cair novamente. Essa ação colocava mais peso em seus pulsos e novamente esfregava suas costas machucadas contra a cruz. Esse movimento era feito várias e várias vezes, causando dor toda vez que a vítima fazia força para respirar. Algumas vítimas duravam até 4 dias em uma cruz. A morte acabava sendo por asfixia, pois a vítima perdia as forças para continuar se levantando para respirar. Para apressar a morte, as pernas da vítima podiam ser quebradas, o que a impedia de se erguer para respirar. No caso de Jesus, quando os romanos foram quebrar as suas pernas, eles descobriram que ele tinha morrido. E depois que Cristo foi retirado da cruz, o que aconteceu com os pregos e com a madeira que serviram para crucificá-lo? Segundo o Evangelho, após a morte de Jesus na cruz, seu corpo foi levado para um túmulo, no qual hoje é a Cidade Velha de Jerusalém. E por quase 300 anos não houve menção na narrativa cristã sobre o destino da cruz. Foi só por volta do século IV que o bispo e historiador Gelásio de Cesareia publicou um livro em que relatava sobre a descoberta em Jerusalém da Vera Cruz por Helena, uma santa da Igreja Católica e também a mãe do imperador romano Constantino. Helena, em sua missão para encontrar a cruz e os pregos de Jesus, foi levada para um lugar próximo ao Monte Gólgota, onde Jesus teria sido crucificado, e lá encontra 3 cruzes. Para saber qual delas era a cruz verdadeira, ela colocou uma mulher doente em cada uma delas. E quando finalmente foi curada, Helena teve certeza de que aquela era a cruz de Jesus. Outros historiadores dizem que Helena reconheceu a cruz porque ela era a única que tinha marcas de pregos, já que, segundo o Evangelho de João, Cristo foi o único a ser crucificado com pregos naquele dia. Dizem que um pedaço da madeira da cruz foi levado para Roma e preservado na Basílica de Santa Cruz, na capital italiana. Um dos pregos que Helena encontrou foi usado para fazer um freio para o cavalo de Constantino e o outro como parte do seu capacete. A verdade é que dezenas de mosteiros e igrejas afirmam ter pelo menos um pedaço da chamada Vera Cruz para serem louvadas em seus altares, baseando a veracidade dessas relíquias em textos dos séculos 3 e 4 que narram a descoberta em Jerusalém do exato pedaço de madeira no qual Jesus Cristo foi executado pelos romanos. Acontece o mesmo em relação aos pregos. Já surgiram diversas descobertas que supostamente são os pregos de Cristo.
como a descoberta de uma caverna que muitos acreditam ser o local do enterro de Caifás, o sumo sacerdote judeu que condenou Jesus e o enviou aos romanos para morrer. 2 pregos foram descobertos na tumba e muitos pensaram que poderiam ser os pregos usados para matar Jesus. Porém, isso nunca foi comprovado. O fato é que os primeiros cristãos não estavam focados em buscar ou preservar esses tipos de objetos como fonte de sua devoção. Só que, com o passar do tempo, o cristianismo se espalhou pelo mundo e os fiéis começaram a criar formas de ter alguma conexão física com Jesus. Diante disso, talvez a gente nunca descubra se temos os pregos ou a madeira usada na crucificação de Jesus. Até a próxima. Tchau.